A palavra está nos ensinando que para eu e você vencermos o pecado, nós temos que fugir. Mas Rafael, fugir é fugir do pecado. Mas fugir não é covardia, meus irmãos. Quando se fala em relação do pecado, fugir não é covardia, fugir é sabedoria. Se você quer ser um homem ou uma mulher sábia mesmo, se você quer agir da sabedoria que o Espírito Santo te dá, foge do pecado. Quem tem medo de cobra aqui, levanta a mão. Ah, tem todos machão aqui, né? Irmãos, pareceu uma cobra aqui, uma cascavel, que é venenosa. Quem aqui tem a coragem de chegar, não é para fazer que nem o Paulo, de pôr a mão na Bíblia, não. Mas quem tem a coragem de chegar perto da cascavel e pôr a mão nela? Tem alguém corajoso aqui? Ah, se eu falar, rapaz, você vem de barato, vai ter que pegar. Vai. Irmão, se aparecer uma cascavel aqui, nós não vamos colocar a mão nela, porque se nós chegarmos perto dela e irmos com a mão nela, ela vai fazer o que? Ela vai nos picar. Ela vai nos picar e ela tendo veneno, ela vai injetar o veneno em nós e nós podemos correr o risco de morrer. Oi. O quê? Mas depois eu vou nela. Não. Então, querido, se aparecer uma cobra aqui, o que nós vamos fazer? Qual é a primeira tendência de nós fazermos? É correr, é fugir. Porque se nós bombearmos, se nós queremos ir lá brincar com ela, ela vai nos picar e nós teremos uma grande chance de morrer. E a palavra de Deus vai nos ensinar a mesma coisa com o pecado. Nós não podemos brincar com o pecado. Porque do mesmo jeito que o veneno da cobra, ela tem o poder de nos matar, o pecado cometido, o pecado ao qual nós vivemos, também tem o poder de nos pegar. Romanos 6 vai dizer assim: o salário do pecado é a morte. E o salário, e essa morte que Paulo vai dizer aos romanos, não é somente um pecado físico, porém existe também. Muitos pecados nos levam à morte fisicamente, mas muitas vezes emocionalmente, muitas vezes espiritualmente. Nós não podemos brincar com o pecado, nós não podemos brincar com as tentações que dia a dia são colocadas diante dos nossos olhos. Nós temos que fugir, irmãos. Nós temos que correr mesmo. Ah, mas eu sou forte, irmãos. Ninguém aqui é forte o suficiente para querer brincar com o pecado sem cair, sem se sujar, sem se manchar. O Espírito Santo que nós estávamos agora há pouco clamando, ele dá a nós a sabedoria de nós sabermos lidar com o pecado, de fugir dele. Irmãos, todos os dias da nossa vida, tentações são colocadas diante dos nossos olhos para que eu e você caia. É verdade, sim ou não? E deixa eu falar uma coisa para vocês. O diabo, ele conhece muitas vezes mais nós do que nós mesmos. E o diabo, conhecendo a nós muitas vezes a fundo, ele sabe qual é o nosso pecado, quais são as nossas fraquezas. E ele, conhecendo a nossa fraqueza, ele vai ali de alguma forma agir nela, colocar uma tentação em cima daquela fraqueza. Ele vai nos tentar naquela fraqueza para que nós caiamos. Você sabe qual é a sua fraqueza? Pergunta para o teu irmão: você sabe qual é a tua fraqueza? Irmãos, se o pecado de um homem é mulher, o inimigo ele vai colocar situações de mulheres diante dos olhos dele. Se o pecado de uma menina é roubar, é furtar, ele vai colocar situações diante dessa pessoa para que ela roube, para que ela furte. Se o pecado dessa pessoa é um vício, seja do álcool, seja da droga, ou seja de outras coisas, o inimigo ele vai colocar situações para que você caia novamente nesse vício.
inimigo, ele conhece nós a fundo. Ele conhece a nossa fraqueza, ele conhece o nosso calcanhar de Aquiles. Todos nós temos uma fraqueza, irmãos. E nós temos que reconhecer elas. Nós temos, por isso que eu disse, nós temos que olhar para dentro de nós e saber, não, a minha fraqueza aqui, irmãos, é fácil de diagnosticar qual é a sua fraqueza. É o pecado que você mais comete na sua vida. É aquele pecado que todas as vezes que você vai confessar, você confessa ele. Você vai confessar a cada uma vez por semana você vai lá confessar, e toda vez você vai confessar esse mesmo pecado. Uma vez por mês, você toda vez vai lá, você vai confessar sempre esse pecado. Esse é o seu, nós dizemos assim que esse é o pecado de estimação que nós temos. E é esse pecado, irmão, se nós não buscarmos nos libertar e fugir deles, que vai nos levar à perdição, que vai nos levar ao inferno, que vai nos levar a perder a nossa salvação da vida eterna. Então nós temos que reconhecer, não, a minha fraqueza é aqui, é nesta área aqui, é na área sentimental, é na área sexual, é nesta área aqui, ó. Priva-se de não cair nessa tentação. Você vai ser constantemente testado e tentado nessa área. E você vai enfrentar essa tentação de pé. Firma, não, eu sou forte, eu vou enfrentar. Você vai brincar, você vai cair. Foge dela. Irmãos, preste atenção. O Senhor, Ele nos ensina algumas estratégias que eu e você precisamos para fugir, para vencer o pecado, para termos esse propósito de nos libertarmos desse pecado. Primeira delas, presta atenção. Reconhecer que somos fracos e pecadores. Irmãos, todos nós somos pecadores, todos. Todos os dias nós pecamos constantemente, os pecados veniais, né? Nós pecamos constantemente, muitas vezes nós pecamos muito constantemente os pecados mortais, que ao ser cometido nós precisamos urgentemente buscar um sacerdote para podermos nos confessar. Nós temos que reconhecer, não, eu sou um pecador, eu sou fraco, eu sou pecador. Temos uma tendência muito grande, igual eu disse, nós temos uma tendência muito grande a cairmos no pecado, a vivermos no pecado, e essa é a nossa luta de vida. Irmãos, eu não sei qual é a luta que você planejou e organizou para enfrentar, para ter nesse ano de 2023, mas irmãos, eu quero acrescentar mais uma na tua vida. Comprometa-se com Cristo em lutar constantemente contra esse pecado da tua vida. Pode ser que ele seja um, pode ser que ele seja dois, pode ser que ele seja mais de dois, pode ser que ele seja mais de três, seja quantos eles forem. Se eles estão te afastando de Deus, se eles estão te fazendo mal, faça um propósito de lutar. E o Senhor, Ele nos dá muitas armas para isso, para nós lutarmos, para nós não cairmos nesses pecados. Segundo, não brincar com o pecado. Irmãos, tem um homem na Bíblia chamado Davi. Quem conhece Davi? Já ouviu falar de Davi? Homem santo, sim ou não? Sim ou não? Davi, ele teve um grande erro na vida dele. Qual foi? Um dia Davi estava no seu palácio, e ele saiu assim na varanda do seu palácio, para dar uma olhada, para tomar um ar. De repente ele olha à frente dele, existia uma outra casa lá, de um soldado seu, e ele viu uma mulher ali se banhando. Fugiu o nome da mulher? Quem me ajuda o nome da mulher? Vamos? Isso. Como é que fala? Isso, Betsabé. Como é que é? Isso. Fica lá, velho. Aí ele viu ela se banhando lá, totalmente nua, tudo. E qual foi o erro de Davi? Grande homem do coração de Deus. Davi, ele cometeu um grande erro que, ao olhar aquela mulher, se ele pega e faz o que eu acabei de falar, se ele foge daquela situação, se ele vira as suas costas e entra para dentro do palácio novamente e fecha as portas
ali tudo estava bem, tudo estava tranquilo. Mas o que ele fez? Ele caiu no erro de ficar olhando aquela mulher se banhando. Ele começou a olhar, aquela tentação que estava diante dos olhos dele, ele começou a alimentar na sua cabeça, ele começou a alimentar dentro do seu coração. Ele voltou para dentro, depois da mulher ter tomado seu banho, ele volta para dentro do palácio. No outro dia, no mesmo horário, Davi vai lá fora novamente para poder olhar aquela mulher se banhar. Ele faz isso alguns dias, e essa mulher, ela percebe que ele estava olhando para ela. E essa mulher era casada com um grande soldado dele, até que Davi comete um grande erro, um grande pecado, e que gera grandes consequências na vida dele. Davi, então, ele pega o soldado, né, o marido daquela mulher, coloca ele na linha de frente de uma batalha para que ele pudesse morrer, para que ele pudesse ficar com ela. E ele vai, então, Davi se deita com essa mulher, e ali ele comete um grande pecado do adultério. Davi, ele é extremamente repreendido e punido por Deus. E para você ver a tamanha agonia que existia no coração de Davi após ele saber que ele estaria sendo punido por Deus, a hora de chegar em casa, leia o Salmo 50. Davi, ele escreve o Salmo 50 a partir do momento que o profeta diz a ele que ele seria repreendido por Deus devido àquele pecado. Veja, Davi, um grande homem de Deus, ele brincou com a tentação que estava diante dos olhos dele. Ao invés dele virar as costas e fugir daquela tentação e se livrar de todo o castigo que viria sobre a vida dele, não, ele brincou e alimentou até que ele caísse. Nós não podemos brincar, irmãos. Irmãos, nós somos constantemente tentados todos os dias da nossa vida, mas existem formas para nós vencermos essa tentação. Além de para nós podermos fugir dessas tentações, quando nós identificamos diante dos nossos olhos que nós estamos sendo tentados a cair em uma situação de pecado, a primeira coisa que nós temos que fazer é renunciar àquela situação. Porque se nós olharmos para o pecado e começarmos a alimentar aquela tentação, ou melhor, aquela tentação na nossa cabeça, aquela tentação ela vai ser começar a ser alimentada na nossa cabeça e de repente ela vai cair para o nosso coração. Irmãos, o pecado não está em nós sermos tentados, o pecado está em nós nos conceder a tentação. Então, quando nós estamos sendo tentados e nós começamos a alimentar essa tentação na nossa cabeça, ela vai cair no nosso coração, e a hora que ela cai dentro do nosso coração, explode dentro de nós um grande desejo de ir e desfrutar daquela tentação. Aí nós vamos e caímos. Vai dizer assim o padre Alírio, que quando a partir do momento que nós estamos sendo tentados, diante de nós existe uma tentação. Nós sabemos, irmãos, quando está diante de nós uma tentação. Nós sabemos quando algo de errado está diante dos nossos olhos e que nós não podemos cometer aquilo. O padre Alírio vai dizer assim, que quando nós identificamos uma tentação e nós paramos 10 segundos para refletir aquilo que está acontecendo diante dos nossos olhos, nós não pecamos. Agora, quando nós somos tentados e imediatamente nós já alimentamos aquilo dentro de nós, aí sim nós iremos ser conduzidos ao pecado. Por isso, meus irmãos, fugir não é tão fácil. Por isso mesmo nós não podemos alimentar essas coisas ruins dentro do nosso coração. Nós não podemos brincar. Irmãos, como que brincar? Mas como assim? Não, brincar com a tentação é simples. Você está namorando, você tem um propósito de viver um namoro santo, de não cair no pecado da fornicação. Esse é o propósito que você faz. Mas aí você vai querer namorar sozinho com a pessoa dentro do seu carro, num cantinho escuro, ou você fica sozinho com a pessoa dentro da sua casa, com o namorado ou com a namorada, irmãos. Isso é brincar com uma tentação. O inimigo ele está olhando para você, o inimigo ele te conhece, o inimigo ele sabe que se você colocar a mão um pouquinho mais ali, ou dar um beijo mais assim, você vai cair. Mas nós achamos que não tem nada a ver. Não tem nada a ver eu ficar com a minha namorada, com o meu namorado dentro do carro sozinho, não tem nada a ver. Tem a ver, faça isso e você vai ver o que vai acontecer.
Aí o menino tem um problema muito grande de pornografia, e aí ele senta diante do computador ou diante de um celular, e ali começa a aparecer alguns anúncios ali, ao invés dele passar aqueles anúncios ou desligar o celular, não, ele acha que apenas dar um clique ali, apenas dar uma olhadinha, não vai fazer mal nenhum, aí ele vai lá, clica, e ele clica, cai em alguns conteúdos ali que vai mover o coração dele a cair num grande pecado. Aí a coisa já está feita. Nós não podemos brincar. Irmãos, nós temos que saber, isto nós não podemos, aquilo nós não podemos. Se eu fazer isso aqui, se eu bobear aquilo, eu vou cair. Irmãos, eu estava, veja, muitas pessoas que têm problema com o vício das drogas, e isso eu já conversei com muitos dependentes químicos. A primeira coisa que ele tem que fazer para ele literalmente se libertar das drogas é também se libertar do álcool. Mas aí se eu falar para ele assim, irmão, não tem problema você ir lá tomar um copo de cerveja, isso não vai fazer mal para você, não vai te levar a pecar, não vai te levar a usar droga. Deixa ele tomar um copo de cerveja, brincar com a tentação, de tomar um copo de cerveja para ver onde que ele vai ser, onde que vai levar ele a voltar novamente ao uso da droga. Olha. Ao uso da droga novamente. Irmãos, eu acabei de ler recentemente um livro chamado de São Francisco Sales. E ele falou uma coisa assim maravilhosa, que muitas vezes nós temos a tendência de brincar com isso, que é de brincar com o nosso passado. A palavra de Deus vai dizer assim, que quando nós buscamos em Cristo a nossa vida, nós buscamos em Cristo sermos uma nova criatura, aquilo que é passado ficou para trás. Ficou para trás. E São Francisco Sales vai dizer assim, que muitas vezes nós temos a tendência de fazer do mesmo jeito que aquele povo fez ao sair do Egito. Que eles estavam caminhando, e de repente eles começaram a sentir saudades das cebolas, a sentir saudade do Egito, a sentir saudade do alho, a sentir saudade das coisas que eles estavam comendo. Ao ponto deles chegarem para Moisés e dizer assim, Moisés, eu quero voltar, porque lá no Egito eu tinha isso, eu tinha aquilo. E Deus tinha dado a ordem a Moisés de levar aquele povo para a salvação. Irmãos, muitas vezes nós estamos no caminho de Deus, nós buscamos uma vida nova, nós estamos no caminho de Deus, mas ainda nós estamos que nem esse povo do Egito, olhando para o nosso passado, para olhar aquilo que nós vivemos, para olhar aquilo que nós fizemos. Irmãos, isso é uma grande tentação que o inimigo tem colocado muitas vezes no nosso coração. Ao invés de nós fixarmos o nosso olhar lá na frente, no presente, mas também lá na frente, naquilo que Deus vai fazer para nós, nós começamos a olhar para trás, naquilo que nós deixamos de fazer, naquilo que nós vivíamos e que nós não podemos fazer mais. Irmãos, o inimigo ele coloca isso na nossa vida para nós começarmos a sentir saudades. E São Francisco de Sales vai dizer assim, que quando nós começamos a sentir essa saudade de um tempo errado ao qual nós vivíamos, nós começamos a buscar viver de novo no tempo presente. Eu vejo assim que hoje isso é um dos maiores problemas das pessoas que estão caminhando firme em Deus. Olhar para trás. Mas naquele tempo eu fazia isso, era pecado, era pecado, mas era naquele tempo. E vai gerar em você saudades. Vai gerar em teu coração o desejo de voltar, de viver aquilo. Vai viver somente mais uma vez, não tem nada a ver. Vai. Igual eu disse, o inimigo ele tem apresentado nesse tempo de hoje o pecado diante dos nossos olhos como se fossem coisas inofensivas, coisas boas, coisas gostosas de viver. Vai dizer assim o saudoso Padre Léo que o pecado, quando nós colocamos na boca, ele tem gosto de mel, mas quando ele desce pela garganta, tem gosto de merda. E é mais pura verdade. O pecado é saboroso, mas quando ele desce, já não é mais. Viver o pecado, cometer o pecado, é
custoso, mas a consequência